Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje o tema é democracia. Democracia que você tanto ouve falar, tanto vê pela TV, na mídia em geral, mas será que ela existe? E o que será que é democracia de fato? Algum país, em algum lugar existe democracia de fato? Para isso temos a presença aqui do meu amigo e professor da UEMP, Fernando Brito, coordenador do curso de mestrado e doutorado, especialista nesse assunto democracia, com vários livros, textos e artigos produzidos. Bom, Fernando, primeiro, muito obrigado pela tua presença. É difícil trazê-lo para cá. É tanta coisa, tanta viagem, tanto evento, que é muito difícil conseguir um dia, né? E nós conseguimos, ainda bem. Então, muito obrigado pela presença. Eu espero que nosso papo aqui demonstre e consiga fazer com que as pessoas reflitam um pouco nesse aspecto de democracia, né? Que é um termo hoje que eu acho que está sofrendo um desgaste muito grande. Vivemos tempos difíceis, né? Vamos pensar isso. Mas muito obrigado. Eu gostaria que você se apresentasse a quem está em casa. Bom, eu que agradeço, Maurício, o convite. Enfim, eu estava devendo já essa visita no Há Controvérsias. Eu vim há muito tempo atrás aqui no programa, ainda quando a apresentadora era a Bia Venâncio. E depois não consegui mais voltar, mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu acertar as agendas para falar sobre democracia, que é um tema caro, um tema que me interessa bastante, enfim. Foi o tema do meu doutorado e desde então eu tenho pesquisado e escrito bastante sobre democracia. Enfim, acho que a maior parte do tempo é sobre democracia que eu pesquiso. Muita palestra, né, Fernando? Bastante palestra, até enfim. Para quem precisar, está aí disponível palestras, se encaixar na agenda, né? Até o final do ano eu não consigo mais assumir compromisso, enfim, mas para o ano que vem ainda dá para planejar alguma coisa. Ô, Fernando, assim, vamos pensar um pouco assim, na história. O Brasil tem uma história complicada de democracia, né? Assim, nós vivemos pouquíssimos momentos que a gente podia chamar de um projeto democrático, mas parece que sempre há percalços, né? Nós temos retrocesso muito grande. Assim, democracia a rigor, quando alguém pergunta o que é democracia, né? Eu sempre digo assim, às vezes a pessoa não sabe o que é república, confunde república com democracia, democracia com liberalismo, democracia com capitalismo, acha que basta ter capitalismo que automaticamente tem democracia, né? A democracia é o quê? Para quem está em casa, assim, em poucas palavras. Democracia, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Tá. Bastante gente acha que democracia é só a participação eleitoral periódica, como se bastasse a gente ter eleições a cada tantos anos, né? As nossas eleições são a cada 4 anos. E resume assim, né? País que tem eleição não é democrático. Não é democrático. País Sem que tem eleição é democrático. Mas, na verdade, a democracia é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de oportunidades de participação que elas vão muito além das eleições. Então, quando a gente pensa em democracia, por exemplo, para eu caracterizar um país como democrático, ele tem que dar oportunidade para as minorias se expressarem, para os grupos vulneráveis se expressarem. Eu tenho que ter técnicas, por exemplo, para fazer o controle dos governos, né, o controle popular dos governos, canais para isso, canais para isso, enfim, eles não podem estar obstruídos. Certo. Eu tenho que ter instituições que funcionam de forma regular, cada uma com as suas funções, enfim. Quer dizer, é complicado. É mais complexo do que participação popular periódica, né? Só a eleição não resume o que é democracia. E você falou, uma coisa importante, quando a gente fala de democracia, a gente pensa em minorias, né? Minorias não quer dizer que o grupo seja menor. Porque muitas vezes eu tenho no Brasil escravocrata um número de escravos muito maior do que era dos homens brancos livres e eram minorias. Né? Para quem está em casa, o que significa minorias? Minoria é todo aquele grupo que ele está numa situação de vulnerabilidade, que ele não participa de forma efetiva, enfim, ele não tem meios de participar das decisões sobre política, das decisões do Estado, enfim. Da cidadania. Ele não tem cidadania, eu tenho uma cidadania que ela é reduzida, enfim, que ela é limitada, tutelada, enfim. Então, isso é minoria, né? Vamos pensar, as mulheres seriam minorias? Seriam minorias, né? Normalmente, os autores do direito, eles vão falar que minoria eu uso mais quando eu estou falando de um grupo racial, né, uma questão racial, e os outros são grupos vulneráveis. Mas, no fim das contas, minorias e grupos vulneráveis se misturam. Eles estão na mesma posição. Estão na mesma posição. Entendi. Né? E esses grupos vulneráveis, essas minorias, elas existem, às vezes, em maior quantidade e menor quantidade em alguns países. Sim. Você sabe se um país é mais democrático ou não, como ele, da maneira como ele trata esses grupos? Isso, a gente pode dizer isso? Pode-se dizer isso, sim. Porque se eu tenho a possibilidade de participação, se essas pessoas têm os seus direitos reconhecidos, enfim, eu estou diante de uma democracia mais madura. Quanto menos liberdades eu reconheço, principalmente para aqueles que são mais vulneráveis,
menos democracia eu tenho. Tá. E eu posso dizer, Fernando, assim, aproveitando que nós temos vários alunos, eu tenho certeza, assistindo o programa, que assistem, que nos acompanham, eu posso dizer assim, cotas, por exemplo, é um exemplo, né? Mas as minorias, assim, democracia, muitos dizem, é a ditadura da maioria. Então, assim, se a ditadura é realmente a ditadura da maioria, por exemplo, numa eleição que a maioria decidir, o candidato que ela escolher vence e ponto final, e o resto tem que aceitar. Então, assim, uma democracia também é como eu trato essas minorias, no sentido de deixar de ser uma ditadura da maioria. Essa ideia de democracia como ditadura da maioria, ela foi abandonada no final do século XIX. Tá. Enfim, é bom saber, né? Então, tem gente que ainda acredita nisso, mas democracia não é isso, na verdade. Quando a gente pensa em democracia, a gente tem que associar essa coisa do majoritarismo, da decisão pela maioria, com técnicas de autocontenção da maioria. Eu preciso ter mecanismos que a maioria não suprima os direitos das minorias, enfim, não desapareça com as minorias, enfim, entendi. Porque senão é uma democracia disfuncional. Nós estamos falando de ditadura, não de democracia. Não é porque é uma ditadura plebiscitária, né, que a maioria resolve, que é democracia. Na verdade é outra coisa. A nossa ditadura, por sinal, ela se acobertou sob um manto teoricamente democrático. Ou seja, sim, é só ver que o Congresso funcionou de forma regular na maior parte do tempo. Né? Não foi fechado o Congresso o tempo poucas todo. Vezes, né? Enfim, sim. Né? Tudo isso para dar um ar de democracia. Isso, o judiciário sofreu mais durante a ditadura do que o Congresso Nacional. Entendi. E até havia presidente e vice, o vice era civil, nunca assumia. Sim, Tanto que morria o presidente militar, o vice que era civil não assumia. Quer dizer, existia só para dizer que tinha. Isso, né? Então, assim, historicamente, um resumo básico, a nossa democracia no Brasil sempre foi muito frágil. Frágil. Essa é uma característica curiosa da América Latina. Parece que, de um modo geral, por mais que a gente tenha se modernizado, enfim, tenha se espelhado na Europa em termos de incorporar a tradição dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, enfim, ter modernizado as instituições de um modo geral, a gente nunca mexeu na casa das máquinas. Então, sempre epidêmico. Nós temos um verniz democrático, um verniz de Como civilização. Tem muita gente que tem também no dia a dia, né? Isso, e a gente acaba não mexendo naquelas estruturas que vão manter ainda padrões de discriminação, padrões de exclusão, enfim. Né? Então, você pega, por exemplo, a nossa cultura, ela ainda é machista, a gente tem um modelo econômico que é excludente, enfim, né? Então a gente tem uma série de mecanismos nas próprias faculdades, né? Nas próprias escolas, né? Nós temos um modelo ainda autoritário, né? de gestão, né? Que tem muito pouco democracia, né? Com certeza. Tudo isso, quer dizer, e isso é generalizado, enfim. Por quê? Você não mexe na casa das máquinas. Entendi. Você dá um verniz de civilidade e as coisas parecem que estão funcionando bem, quando na verdade estão funcionando muito mal. Não estão indo bem, né? Não estão indo bem. A gente percebe isso, acho que no Brasil, claramente, até pela questão da desigualdade, né? Há uma relação muito grande, né, Fernando? Assim, países que são... Quer dizer, a desigualdade é uma afronta à democracia, Com certeza, com certeza. E é interessante você falar de desigualdade, porque a gente tem que desmistificar um pouco a ideia de que falar de desigualdade, enfim, ou buscar mecanismos para reduzir desigualdade, é uma pauta da esquerda. Na verdade, reduzir desigualdade não é um problema da esquerda, é um problema da civilização ocidental. Se a gente quiser ter democracia, se a gente quiser ter um mundo melhor, de um modo geral, nós precisamos enfrentar a questão da desigualdade, independentemente das questões políticas. Eu até no próximo bloco, infelizmente o nosso primeiro bloco já está acabando, é muito rápido, eu quero falar com você sobre isso, sobre esquerda e direita, né? Porque eu acho que é uma polêmica que está se arrastando já há algum tempo. Né? Assim, há uma confusão muito grande do que se é a esquerda, né? E há uma confusão muito grande do que se é a direita, até na questão da democracia. Aparentemente, hoje há uma ideia de que assim, ser de esquerda é ser antidemocrático, e ser de direita é ser democrático. Né? Eu acho que há umas pautas meio confusas aí. Né? Mas a gente volta já, Fernando, daqui a pouco, após os comerciais, falar sobre democracia com Fernando Brito. Estamos de volta com Há Controvérsias, falando sobre democracia, seus dilemas, sua história com Fernando Brito, professor,
mestre, doutor em Direito, e filósofo também, formado em Filosofia e Direito, né, Fernando? E aproveitando a formação aí de Filosofia e Direito, no bloco passado nós paramos falando um pouquinho sobre esquerda e direita. Essa confusão que existe entre esquerda e direita, essa ideia de que existe uma dicotomia entre os do bem e os do mal, né? Assim, na questão da democracia, qual a relação entre esquerda e direita? Há uma relação entre esquerda e direita na democracia? Tá, essa é uma pergunta complicada, né? Porque a gente precisava situar o debate um pouco, porque falar de esquerda e direita, quando surgem os partidos há 150 anos atrás, mais ou menos, é uma situação, né? Porque lá eu tenho programas bem definidos, enfim, as pautas elas estão bem definidas. Hoje, falar de direita e esquerda é um pouco mais complicado, né? Mas quando a gente pensa em termos de democracia, a principal questão que surge, pelo menos para mim, né, nesse tema da direita e esquerda, é que a gente se distancia da democracia quando a gente nega a legitimidade dos nossos oponentes políticos. O princípio básico é esse. O princípio básico é esse. Se eu negar a possibilidade de alguém que pensa diferente de mim se expressar, né, se eu falar que ele deve ser morto, seja o regime que for, se eu falar que ele merece ser morto porque ele pensa diferente, se eu falar que ele tem que ser eliminado porque ele discorda de mim, se eu falar que ele tem que ser expulso porque ele pensa diferente de mim, enfim, eu tô, obviamente, eu não estou falando de democracia, eu estou falando de ditadura. É um princípio básico. Esse é um princípio básico. Então, me parece, pelo menos assim, no desenho que nós temos hoje, que não é o desenho dos partidos políticos, como a gente pensava no século XIX, etc. Tal, né, puros. Me parece que hoje, pelo menos uma parte da direita, que é a parte da direita que governa, ela está muito pouco identificada com valores democráticos. Porque ela sempre, invariavelmente, ela nega a legitimidade do discurso político de oposição. Seja ele do centro, seja ele de quem não é tão à direita, enfim, e seja ele da esquerda. Não, seja ambiental, em qualquer área. Se destrói, eu acho que não está errado esses dados. E simplesmente eu nego a possibilidade de fala daquele que pensa um pouco diferente. Então, assim, na democracia, os discursos, eles precisam conviver, né? Porque a gente, no fim das contas, decide as coisas na democracia a partir do debate público. O debate público ele se constrói a partir de posições que elas são posições divergentes, eventualmente. É saber lidar com o divergente, com o diferente. Isso, não é? Essa é uma característica fundamental da democracia. Que talvez seja o papel um pouco das escolas, das faculdades. Me parece que algumas delas têm medo de provocar esses debates. Né? Até o debate, as faculdades hoje em dia têm medo de provocar. Também nesse momento que estamos vivendo, as escolas de ensino médio também têm dificuldade de lidar com isso, mas seria fundamental que lá se aprendesse o debate, o contraditório, não é? Sim, hoje quando a gente vê, por exemplo, alguém com coragem para botar um projeto de lei como Escola Sem Partido, que é um absurdo. Que é inconstitucional, enfim, tá na cara enfim, viola a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, enfim, que viola tudo, né? A gente percebe que algumas instituições acabam se acovardando e não promovendo debate, promovendo discussão, promovendo pensamento crítico e tal. Né? Porque a questão não é concordar ou discordar de quem está no governo, mas é de criar condições para que as pessoas possam pensar de forma livre e possam construir as suas opiniões. Quer dizer, acho que isso o papel do presidente, o papel do governo em si, né, todos os governantes e todos que estão no poder, é criar pontes para que se possa sempre criar pontes. Discutir, ter canais de participação. Tal, né? E, Fernando, aproveitando essa ideia, você acha assim, que hoje há uma tendência mundial para governos menos democráticos? A gente está vivendo um momento de regressão nos índices de democracia. Tal. Existem alguns índices que são mundiais, enfim, que medem a qualidade da democracia. Então, tem o Democracy Index, de uma revista de Londres, né, de uma revista britânica, que é a The Economist. Tem um americano, que é o Freedom House, enfim, tem o Latino Barômetro. Tem vários índices que medem a qualidade da democracia e todos eles, invariavelmente, estão apontando uma regressão na qualidade da democracia em várias regiões do mundo, enfim. E por que será? Bom, isso tem... Esse movimento conservador e democrático, né? Tem uma série de razões, enfim. E as razões, elas são diferentes dependendo do lugar do mundo que eu estou falando, né? Por exemplo, na Europa,
o avanço do conservadorismo está principalmente relacionado aos fluxos migratórios que a Europa recebeu por conta... desemprego, talvez, né? E daí o aumento do desemprego, todas medo. as consequências sociais, o medo, enfim, principalmente por conta da situação da Síria, daquela questão do Oriente Médio, enfim. Entendi. Na América, eu tenho um outro contexto para isso, enfim. Então, você tem, durante quase 20 anos, vários países latino-americanos adotando uma pauta da social-democracia, e é como se a gente tivesse uma espécie de refluxo agora. Eles descansaram disso e tem uma coisa meio orquestrada. Se a gente olhar para a América Latina toda, a gente está vendo, por exemplo, o Peru está em crise, o Equador está em crise, enfim, a Argentina está em crise. Cada um com a sua crise, né? Alguns é crise econômica, outros é crise política, né? Enfim. Mas, de um modo geral, você tem o avanço do conservadorismo. Em cada local desse, que a crise bateu, parece que o medo vem... E cada um tem uma característica, cada um tem uma razão, enfim. Mas o que une todos é uma percepção que é cada vez mais crescente, não de que a democracia não seja boa, mas que a democracia talvez não funcione tão bem quanto alguns regimes autoritários. E isso é um problema. Isso é um problema sério. Tipo assim, que saudade da ditadura. Que saudade da ditadura. Que saudade, é o que a gente ouve naquele tempo. É o que a gente ouve na rua. É o que a gente ouve na rua. Sem uma base. E na verdade, é um grande falseamento da história, no fim das contas, lógico. Né? Mas assim, eu olho para a democracia, parece que ela é disfuncional, não que ela seja ruim, mas né, eu vou imaginar que existe uma alternativa melhor, quando na verdade não tem alternativa. Por exemplo, naquele momento havia menos crime, a população era metade do que é hoje praticamente, havia outro contexto. E a questão da construção dos índices, né? Sim, tipo, eu não posso noticiar. Você não noticiava, era outra coisa. Sim. Enfim, Quer dizer, havia uma censura que ninguém percebe, né? Eu não posso dizer que tem crime. Mas aproveitando nosso tempo, infelizmente é curto, Fernando, mas também pensar um pouquinho, você também é especialista nisso, nas constituições, né? A nossa Constituição é uma Constituição social-democrática, cidadã, e hoje eu vou falar, mas é uma Constituição que não permite que se faça o que ela propõe, que ela vem desde acho que inspirada em Weimar, né? Que você percebe que você também trabalha com isso, né? Aliás, esse ano está fazendo 100 anos da Constituição de Weimar. Isso, eu queria aproveitar isso. O que seria essa Constituição de Weimar e qual a influência que ela teve nas constituições democráticas, social-democratas também, que é bom depois pensar um pouco sobre isso, e a do Brasil? Na verdade, nós temos ondas no constitucionalismo, né? Quando a gente pensa o surgimento das constituições e o reconhecimento dos direitos de um modo geral, eles não acontecem todos de uma vez, nem definitivamente. Então, eles vão acontecendo em ondas. Então, os primeiros direitos que eles são reconhecidos e as primeiras constituições, elas tinham a função de limitar o Estado, limitar o papel do Estado, a atuação do Estado. Então eram constituições que reconheciam liberdade de expressão. Havia monarquias absolutas, né? Reis absolutos para quem está em casa, né? E o Estado fazia tudo, controlava tudo, tal. Então se justificava, né? Se justificava, o cidadão queria espaço, enfim. Então ele quer liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de locomoção, enfim. E um Estado menor. E um Estado menor, que cuide da segurança e que assegure essa liberdade, que é a liberdade... Os direitos básicos, os direitos de liberdade. Expressão, religião, né? E isso é característico do século XVIII, enfim. Ao longo do século XIX, porque houve o reconhecimento das liberdades, enfim, e por conta do próprio desenvolvimento do capitalismo, surgem novas demandas. Entendi. Demandas que estão relacionadas ao bem-estar social e ao direito do trabalho, que não tinham controle. E aí, nesse contexto, é que, já no começo do século XX, surge uma nova onda de constitucionalismo, que a gente chama de constitucionalismo social, que começa em 1917 com a Constituição Mexicana. Nossa, que foi assim, avançadíssima. Que foi avançadíssima para a época. Imagina no México, né? Avançadíssima. Reconheceu os direitos sociais que a gente tem hoje na nossa Constituição, limitou o trabalho de menor em ambiente insalubre, reconheceu a licença gestante, enfim, reconheceu descanso semanal remunerado, tempo de trabalho, questão da jornada de trabalho, limitou a jornada de trabalho. Já pensou, quer dizer, 1917 no 1917, México, avançadíssima para a época. E a Constituição mexicana foi a primeira, né? E logo em seguida tem uma na Alemanha, que é em 1919, que vai de novo avançar aí na questão dos direitos sociais. Que é a famosa de Weimar. Que é a Constituição de Weimar. Que era a cidade de Weimar. Porque em Berlim, naquela época, nós estamos no final a Alemanha ela fica independente, né? O Guilherme II começa a governar, ele perde o controle da Alemanha, porque várias regiões estavam querendo ficar independentes também, ele tem que fazer um acordo, institui uma república parlamentarista,
essa república parlamentarista precisava de uma Constituição. E aí, logo na sequência, eles vão para Weimar, muda a capital para Weimar, só para fazer a Constituinte em Weimar, porque Berlim estava um caos. Entendi. Gente na rua, manifestação, etc. e tal. E aí eles fazem a Constituição de Weimar, que fica um pouco mais no norte da Alemanha. Lembrar que a Alemanha se unificou muito tardiamente, em 1870. Final do século XIX, enfim. E aí essa segunda onda de constitucionalismo é que vai influenciar todas as constituições ocidentais do século XX. Todas, inclusive a brasileira. Eu quero fazer um intervalo rápido, mas eu quero voltar justamente com essa brasileira agora, essas influências de Weimar. Tá? Daqui a pouco a gente volta com o Fernando Brito, falando sobre democracia, Constituição e mais assuntos políticos. Até já. Estamos de volta com A Controvérsias. Hoje um papo interessantíssimo, importante, pelo momento que passamos, com o professor Fernando Brito. Ô, Fernando, no bloco passado falamos da Constituição de Weimar e da sua influência no Brasil. Mas a gente sabe que a Constituição de Weimar, que acontece na cidade de Weimar, na Alemanha, em 19, 20, né, do século 20, 1919, 1920, ela desemboca no nazismo, ou seja, o final dela é uma crise de 29 e tal, e que acontece o nazismo na Alemanha. E nesse momento houve muita contestação e muita crítica a essa Constituição, uma Constituição social que se mistura com socialismo, né, com um componente muito importante de democracia, de aspecto democrático, mas que desemboca no nazismo. Nós vemos hoje no Brasil um retorno a a história se repete, né? Eu acho às vezes como tragédia, mas uma crítica muito grande à nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, democrática, não é? Que permitiu o direito e pensou nas minorias como nenhuma outra. Qual a relação entre essas críticas que a gente vê hoje à Constituição nossa e lá atrás na Constituição importante, histórica de Weimar, que desembocou no nazismo? Quando a gente pensa o desfecho da Constituição de Weimar, enfim, a gente tem que entender bem o contexto. Tá. Você imagina que ela é a Constituição que vai encerrar ao longo do século XIX. Sim. Porque a Constituição ela nasce no final da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário que pensa o Hobsbawm, que ele fala o breve século XX. Ele fala o breve século XX, a gente fala do longo século XIX, enfim, porque acaba na Primeira Guerra. Acaba na Guerra. Então, assim, a gente tem que imaginar que a Constituição de Weimar, ela encerra o longo século XIX, né, que ele termina com a Primeira Guerra Mundial. Tá. A Alemanha, ela sofre as condenações por ter perdido, condenações de natureza financeira, enfim, ela tinha que indenizar os países... Né? Que eram vencedores na Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Ao mesmo tempo, eu tenho uma Constituição que ela garante direitos sociais. Enfim, ela é modelo. A Constituição de Weimar, a gente fala que ela é muito avançada. Ela antecipa temas da social-democracia que vai surgir depois da segunda metade. 30 anos depois. Isso, 30 anos depois. Então nós estamos falando de uma Constituição avant la lettre, né, como diriam os franceses, enfim, antes do tempo dela. Enfim, é uma Constituição muito avançada. Tá. Apesar disso, é uma Constituição que ela tem as suas contradições. Enfim, eu tenho uma primeira parte lá que vai organizar o Estado e vai tentar conciliar ainda garantias que são medievais para uma classe, etc. e tal, e eu estou reconhecendo direitos que são direitos sociais que para a maior parte do povo, etc. Tá. Bom, ela vai indo bem, apesar da Alemanha ter que pagar as indenizações de guerra. Enquanto a economia vai bem... A Alemanha avança, isso em termos de educação, por exemplo, enfim, tem... que ela previa, a Constituição já previa, ela previa, né? Educação gratuita na rede pública, enfim, previa subsídio para os pais que podiam colocar os filhos na faculdade, o Estado pagava, avançadíssimo para o tempo, enfim. Então ela vai avançando enquanto a economia da Alemanha vai indo bem, enfim, no começo do século XX, né? Depois a gente tem a crise em 29, o colapso econômico é generalizado na Europa e na América, e já a Alemanha não tem mais condições de honrar com aqueles compromissos, que são os compromissos da Constituição, além das indenizações, enfim, que ela devia pagar em virtude da guerra. Então é esse o contexto que vai fazer surgir as contestações a Weimar e, nesse contexto, o nazismo do Hitler, que foi autoritário. Quer dizer, abriu as portas ao nazismo. Abriu as portas para o nazismo. Tá. Quando a gente vê as críticas à Constituição de 88 hoje, enfim, eu não tenho dúvida que nós estamos flertando com algum tipo de autoritarismo. Mas eu tenho que entender que isso é algo maior. Enfim, eu tenho mais sintomas além da crítica à Constituição de 88. Tá, não é só isso. Não é só isso. O que a gente percebe, quando que a gente identifica que uma democracia está em crise? Eu tenho vários sinais. Né? Um dos sinais a gente já falou num bloco passado, que é quando eu nego
a legitimidade dos oponentes políticos. Tá, Isso, fundamental. Isso é fundamental. Tá. Né? Eu tenho um outro sintoma, que é quando eu começo a restringir liberdades e garantias fundamentais. Então as pessoas cada vez elas podem se expressar menos, começa a surgir técnicas mais sofisticadas de censura. Entendi. Eu publiquei, por exemplo, um texto faz poucos dias no Conjur, falando sobre a censura que surge na web. Enfim, hoje a gente tem uma militância na internet e de repente as pessoas te cancelam, né? Porque você disse isso ou porque você disse aquilo. Enfim, deleta. é um tipo sofisticado de censura. Sim. Né? Mas a gente tem a redução das liberdades, enfim, de um modo geral. Né? Tem demissão de jornalista. Demissão de jornalista, Sim. tem a redução dos direitos em matéria ambiental. Sim. Enfim, esse é um outro sintoma importante de que a democracia está passando por crise, porque eu estou reduzindo liberdades, reduzindo direitos. Certo. Um outro sintoma, que é um sintoma sério, é quando o meu discurso estimula a violência, ou quando eu me associo a grupos violentos. Entendi. Então, quando a gente vê, e isso está cada vez mais evidente, está cada vez mais escancarado, pessoas no governo com ligações muito claras com milícia, por exemplo. Comprovadas, né? Comprovadas. Nada eu acho. Documentado, tem processo criminal com relação a eles, isso, né? enfim. Quando eu vejo que o discurso de violência ele passa a ser aceito, enfim. Né? E eu começo a criticar aquela ideia do discurso do politicamente correto como se fosse alguma coisa... agora não pode fazer mais piada com ninguém. Sim, não, na verdade eu quero liberar o discurso da violência, enfim. Eu quero do ódio, enfim. Eu quero poder fazer a minha piada machista e não ser criticado. Eu quero poder falar mal do gay e não ser criticado. Eu quero poder humilhar o negro e não ser criticado, Perfeito. enfim. Então, quando eu começo a namorar a violência, né, e em todas as áreas, eu tenho outro sintoma de que a democracia ela vai em crise. Entendi. E eu tenho um último ainda, que talvez a gente podia falar, que é a democracia começa a ir mal quando eu nego as regras do jogo se o resultado não é favorável para mim. Então, toda vez que eu não venço, é porque fui sabotado. Ou está em corrupção. Ou tem corrupção, ou tem algo errado, enfim. Se eu venço, está tudo bem. Se eu venço, está tudo bem. Se eu perdi, é porque alguém... A urna eletrônica era um caso, né? Não se fala mais disso. Mas agora a gente tem... Esse discurso ele tem se repetido em outras situações. Então, assim, se eu não conseguir aprovar alguma coisa, eu fui sabotado. Se eu não sei o que, eu fui sabotado. Quando, na verdade... eu não quero respeitar as regras do jogo democrático. Né? Quando eu tenho as instituições funcionando bem, enfim, quando eu tenho... Quando ela serve para mim, ela vai bem. Ela vai bem. Agora, quando vai contra aquilo que eu penso, eu não aceito aquele resultado. Então, assim, eu tenho que pensar que as críticas à Constituição de 88, elas são um sintoma de que nós estamos flertando com o autoritarismo, não tenho dúvida. Algo vai mal. Algo vai mal, vai muito mal, na verdade. Mas não é só isso que indica que algo vai mal. Eu tenho um conjunto de coisas que apontam que algo vai mal. Entendi. E infelizmente, enfim, eu não sei se a gente vai ter o mesmo desfecho que Weimar, mas eu não sou muito otimista com relação ao futuro. Entendi. Eu acho que a gente ainda vai piorar muito, quer dizer, antes de melhorar. E até um alerta, você está dizendo isso é um alerta, quer dizer, nós precisamos, quando aconteceu o nazismo e outros regimes totalitários, né, o stalinismo, a gente vai pensar que é só o nazismo, né, o fascismo na Itália, quando acontece tudo isso é porque a população deixou. Isso, não é? Ou seja, cria-se o inimigo, cria-se a ideia do bem e do mal, que de um lado é o mal, portanto, se tem um mal maior de um lado, tudo vale. Né? Por exemplo, aí a gente entra um pouquinho na questão do próprio processo conduzido pelo Moro. Né? Quer dizer, vale a pena por quê? Porque primeiro transforma alguém que é alguém perigosíssimo, que montou uma quadrilha, portanto o processo não tem que seguir as regras. Para o inimigo, o processo não vale. Se eu falsear provas, vale tudo. Né? Vale tudo. Vale Né? tudo. Isso é muito perigoso, né, Fernando? Não tenho dúvida. Hoje a gente está muito mais perto de ser Venezuela do que a anti-Venezuela. Se falava tanto da Venezuela, se falava tanto da Venezuela. Nós chegamos próximos dela, né? Não tenho dúvida, enfim. Quando você começa a censurar jornalista, quando você começa a deslegitimar a mídia, quando você começa a deslegitimar a oposição, estimular a violência, o judiciário, eu começo a encontrar estratégias para montar a composição da corte, modificar, enfim. Então, por exemplo,
tem PEC, tem uma PEC agora, estamos colhendo assinatura para reduzir a idade de aposentadoria dos ministros para sair para que o Bolsonaro possa nomear, ao invés de 2, 4, enfim. Aí seriam os ministros dele. Isso, para ter mais ministros conservadores. Se acontece dentro da regra do jogo, não tem problema, enfim, sim, porque a renovação é natural, já estava prevista, enfim. Agora, quando eu começo a mudar a regra para poder me adaptar ao meu projeto? E daí eu tenho um problema. A gente, às vezes até a mudança é constitucional, acontece dentro da Constituição, né, de forma abusiva, é quase um constitucionalismo abusivo. Né, eu crio, tá ali no limbo, tá entre o que é legal e o que é ilegal, o que é aceito e o que não deveria ser aceito, enfim, tá ali no limite, né? Mas eu mudo para, enfim, customizar as regras do jogo para me atender, porque eu não aceito as regras do jogo como estão postas. Mas eu acho que você fez aqui hoje, você que estuda isso há muito tempo, pesquisa, né, e tá, é um alerta para que todos nós fiquemos atentos, né, Fernando? Sim, sim, a gente tem que estar preocupado com o jogo político, de entender o que acontece, né, perceber esses sintomas. Quando a democracia vai bem, as pessoas se expressam de forma livre, sem censura. Quando a democracia vai bem, eu respeito as diferenças, eu respeito os grupos vulneráveis, eu respeito as minorias de um modo geral. Quando a democracia vai bem, eu respeito os direitos, enfim, eu não tenho redução de direitos, eu respeito a legitimidade daquele que pensa diferente e ele pode se expressar de forma livre, enfim. As instituições. Eu respeito as instituições, enfim. E as universidades, o Supremo, e tudo, todos eles. E acho que tem que partir, acho que o exemplo maior seria o próprio presidente, ou seja, o respeito maior é ele dá o exemplo disso, né? E não ao contrário. E não você deslegitimar, né, algumas instituições importantíssimas para que a democracia funcione, né? Infelizmente, a gente pode esperar muito. Sim, eu sei. Bom, Fernando, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muito a presença, o tempo. Eu gostaria que você voltasse aqui falando de outros assuntos, tem muita coisa por falar. Agora mesmo eu ia perguntar outras coisas sobre Constituição, sobre democracia em países que aparentemente, né, não são tão democráticos, mas nós temos exemplos de países aí que você não dá para dizer assim, esse país não tem nada a oferecer. Não, todo país. Tem né? bastante bons exemplos. Bons exemplos. Até na América Latina, tipo no Uruguai, a democracia funciona muito bem, enfim, no Chile funciona muito bem. Eu quero saber por quê. Então eu queria que você voltasse aqui e dizia assim, o que é legal no Chile, você que viaja muito e participa de muitos eventos fora do país, o que é bacana no Chile, o que é bacana, que a gente pode se espelhar e que todos nós possamos, né, sei lá, criar um país melhor. Né? Vamos marcar essa próxima conversa. Vamos marcar. A gente vai marcar já para daqui pro ano que vem. Bom, Fernando, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas é um prazer conversar com o Fernando sempre. E na próxima semana, mais um tema, né, controverso, já que a nossa ideia aqui é justamente essa, né? É criar controvérsia. Nos acompanhe pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Facebook e pela GRP TV, ok? Até lá!